Nessa terça-feira, hoje da sexta semana do tempo comum, os discípulos embarcam. Com Jesus, tinham se esquecido de levar pães para a travessia, mas Jesus o previne do fermento e do perigo dos fariseus. Pensam que o Senhor o está repreendendo por terem esquecido dos mantimentos para a viagem. O Mestre é sério. Convida-os a preocupar menos com os pães, telefone, sapatilha e muitas outras coisas que levamos juntos, e dar mais atenção ao pão da verdade, sem nos deixarmos enganar pelas atrações baratas da vida que embotam o nosso coração. Eu vou convidar você a tomar o Evangelho de Marcos hoje, no capítulo 8, nos versículos 14 a 21, e juntos nós olharmos para essa palavra de Deus e percebermos o que Jesus ensina aos fariseus e como ele dirige esta palavra que nos diz assim: os fariseus se esqueceram de levar pães, ou seja, os discípulos tinham na barca apenas um pão. Então Jesus lhe recomendou: atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eles discutiam entre si: é porque não temos pães? Percebendo isto, Jesus lhe disse: por que vocês discutem por não terem pães? Ainda não entendem e nem compreendem? Vocês têm o coração endurecido? Vocês têm olhos e não enxergam? Têm ouvidos e não escutam? Com esta palavra, nós podemos compreender agora, queridos irmãos e irmãs, como Jesus vai trabalhando e nos ajudando a compreender esse sentido da vida e como nós podemos também perceber como a palavra de Deus ela é séria quando a gente escuta que o fermento dos fariseus muitas vezes está no meio de nós. Hoje, mais uma vez, vemos a sociedade, essa negacidade de tantas coisas acontecendo. Por isso, a graça de Deus deve chegar, e é nesse contexto de milagre, antes de um novo grupo de pessoas que esperam e que adverte atenção para o cuidado dos fariseus. Porque muitas vezes a gente não percebe, mas no meio há sempre uma discórdia, uma semente, um mau fermento. A fé não depende das obras, pois uma fé que nós mesmos podemos determinar. Não é o absoluto da fé, diz Bento XVI. Pelo contrário, são obras, as depende da fé. Ter uma autenticidade verdadeira da fé implica numa fé afetiva e dinâmica. E uma fé condicionada que só fixa no externo, nas aparências, na teoria e não na prática. A nossa fé deve ser um sinal de fé real. Temos que ver com os olhos de Deus e não como os do homem pecador. Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vossos corações continuam incapazes de entender. O reino de Deus se estende no mundo como quando se coloca na medida do fermento na massa. Ele cresce sem que saiba como. Assim deve ser a autêntica fé que cresce no amor de Deus. Portanto, de que nada que ninguém o distraia do verdadeiro encontro com o Senhor e de sua mensagem salvadora. O Senhor não perde a ocasião de ensinar isso, porque fazemos hoje em dia. Temos que nos libertar das falsas ideias de que a fé já não tem nada a dizer aos homens de hoje. Por isso, tendes olhos e não enxergais, tendes ouvidos e não ouvis. Hoje notamos como Jesus já passava para os apóstolos uma ideia diferente, que nem sempre é compreendida. Às vezes torna-se difícil, por mais que vejamos prodígios e que digam coisas claramente, que nos seja comunicada uma boa doutrina, merecemos a sua repreensão. Ainda não entendeis e não compreendeis? O vosso coração continua incapaz de entender. Gostaria de lhe dizer que entendemos o que não temos entendimento ofuscado, mas não nos atrevemos. Ousamos como cego fazer esta súplica: Senhor, que eu veja. Para ter fé,
para ser como o salmista diz: incline o teu coração para as tuas ordens e não para a ganância injusta. Para ter boas disposição, escutar e acolher a palavra de Deus e fazê-la frutificar. Seria bom também hoje se sempre termos atenção em Jesus que nos alerta. Coração, cuidado com o fermento dos fariseus. Afastados da verdade demoníaca, cumpridores que já não são adoradores do Espírito em verdade. Do fermento de Herodes, os orgulhosos, os despóticos, sensual, que só querem ver e ouvir Jesus para seu prazer. Vamos à frase do dia de hoje. O Senhor abençoará o seu povo, dando-lhe paz. Por isso, eu vou pedir a você que incline agora a sua cabeça para receber a bênção de Deus. Por isso, meus queridos irmãos, você que está com a sua família, agora incline-se para receber essa bênção. Onde estiver, Deus te guarde. Por onde andar, Deus te guie. O que decidir, Deus te ilumine. E por toda a vida, Deus te proteja e te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido você para amanhã, quarta-feira de cinza, nos prepararmos para receber as cinzas e a bênção de Deus. Fique com Deus.